Nesse vídeo a gente vai ensinar a configurar esse roteador da Multilaser, né? Esse roteador aqui que é bem interessante porque ele é gigabit e tem 7 anos de garantia. Primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar o cabo de força, né, na tomada, e a gente também precisa conectar o cabo da sua rede, né, que vem lá do modem do roteador da sua operadora aqui na entrada WAN. A gente pode também conectar um cabo no seu computador, né, através de uma das 3 portas que sobraram aqui atrás, ou você pode conectar o seu notebook através do Wi-Fi e fazer as configurações. Então agora aqui no computador a gente vai precisar acessar as configurações do roteador através desse IP aqui, né, desse link 192.168.0.1. Ele inclusive está na caixinha do roteador. Eu sei que o meu aqui não vai acessar. Por quê? Porque esse aqui também é o IP do meu modem da operadora, né, que já está conectado nesse roteador da Multilaser. Então ele encontra lá o meu modem roteador, né, da minha operadora. Então eu tenho que descobrir qual é o novo IP, né, qual que é o novo caminho para a gente configurar o roteador da Multilaser. Então ali a gente no Windows a gente dá cmd, aqui dentro a gente faz ipconfig, e aqui ó, estou conectado no Multilaser e o link aqui ó é o mesmo, só que agora é um 1 aqui em vez de 0, então a gente só troca aqui. Então como a gente pode ver, né, tá tudo conectado, ele inclusive já achou meu modem lá. Indo para o site correto aqui, né, caso aconteça com vocês, vocês fazem a troca do link, né, mas né, provavelmente não vai precisar, é porque o meu aqui realmente era o mesmo IP para os 2 roteadores. Aqui ele já identificou que o meu tipo de conexão é endereço de IP dinâmico, né, ele já vai pegar lá do meu roteador principal, né, do meu modem. Aqui é o nome da rede Wi-Fi, então por exemplo aqui ó, plugados tech, né, e aqui a gente bota uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que não é uma senha recomendada para você colocar, né, uma senha muito manjada, né, que todo mundo sabe de Wi-Fi, não é uma senha segura, mas para esse vídeo, né, só para exemplificar para vocês, né, para ficar mais prático, a gente pode usar essa rede aqui. Vamos dar um OK, conexão sem fio liberada, conecte-se à rede nomeada, né, lembrando que como eu falei, eu tô aqui no Wi-Fi, então por enquanto ele ainda está na rede da Multilaser, ele vai criar uma rede aqui plugados, vamos esperar um pouquinho, que ele deve estar reiniciando. Opa, aqui ó, plugados tech. Vamos conectar aquela senha padrãozinha que eu falei para vocês que tinha colocado. Vamos verificar aqui. Então já estamos aqui com a rede. Vamos atualizar o site. Ó, agora a gente já está conectado na Multilaser. Aqui aparece algumas informações iniciais sobre o que está acontecendo na nossa rede. Então eu tenho lá o meu modem mandando internet para o meu roteador e eu tenho os meus dispositivos conectados, que é esse computador que a gente está fazendo o vídeo aqui inclusive. Então vamos para algumas configurações que eu acho legal a gente mostrar que tem nesse roteador, né, para vocês verem, né, o que tem aqui. Ele tem a opção até de transformar num repetidor de sinal, né, um access point, né, caso você não queira utilizar os cabos. Então aqui algumas coisas que você pode configurar. Aqui é bem legal, a gente tem as configurações sem fio, né? Ele é um roteador dual band, então ele tem uma rede 2.4 e uma 5 GHz. Ele até já criou aqui como padrão, ó. Ele já botou um underline 5G nessa rede. A gente pode desabilitar, por exemplo, eu não tenho nenhum aparelho que seja compatível com 5 GHz, dá para desabilitar, ou ativar aqui, né? Não tem nenhum problema nesse sentido. Você vai ver o que você precisa aqui. Também dá para a gente mudar aqui a senha, né, de algum desses em específico. Aqui você pode criar uma rede de convidado, isso é bem legal, né, para você não precisar passar a senha do seu Wi-Fi para todo mundo. Você cria uma rede convidado. Então, por exemplo, aqui eu crio a senha visitantes plugados, né? Também posso fazer a rede 5 GHz aqui para convidados, né? E eu coloco uma senha que aqui realmente poderia ser a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Porque a gente vai ter aqui um controle melhor, né? A pessoa não vai ter acesso total à nossa rede. Inclusive a gente pode limitar a internet para convidados, né? Dar preferência para as pessoas que são da casa, digamos assim, né? Então aqui tem a força do sinal, já está como alto para todas as redes, né? Eu acredito que vai ficar assim no de vocês também. Aqui tem as opções de rede. Aqui a gente tem os canais, né, que esse roteador suporta. Então, por exemplo, se você mora num local, por exemplo, que tenha muitos vizinhos com roteador, principalmente para quem mora em prédio,
às vezes é bom, né? Existem formas, né? Você pode pesquisar de descobrir qual é o canal dos roteadores dos seus vizinhos. E aí, por exemplo, se os seus vizinhos estão no 2, no 3, você vai lá e bota aqui, por exemplo, no canal 10, que fica bem distante, e aí um não causa interferência no outro. Inclusive está dizendo aqui, ó, que ele colocou automaticamente no 8, né? Normalmente os roteadores eles já dão uma olhada, né, no que tem em volta para colocar uma rede que tenha menos interferência, mas é sempre bom dar uma consultada, dá para procurar. É sempre bom dar uma consultada, dá para procurar na internet, tem bastante coisa em relação a isso. Aqui tem a largura também da banda, né, 20 MHz ou 40 MHz. Rede 5 GHz a mesma coisa, você pode selecionar um canal. Aqui os canais da rede 5 GHz são um pouco diferentes, né, a numeração. A largura aqui também da banda, né, quanto mais banda aqui, mais a gente consegue transferir dados, né, digamos assim, de uma forma, né, bem resumida. Então aqui nesse aqui, acredito que seja isso. Então vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem controle de largura de banda. Então, por exemplo, você pode limitar a internet, né, para alguns dispositivos. Então, por exemplo, eu preciso de muita internet no meu computador, mas no meu celular eu não preciso de tanta internet. Então você consegue limitar, né, e aí disponibilizar mais internet para quem mais precisa, digamos assim. Controle parental, né, você consegue fazer algumas configurações bem legais nesse sentido. Então, por exemplo, eu tenho um filho, eu não quero que ele utilize a internet todos os dias, eu quero que ele só utilize durante a semana. Então você consegue configurar aqui quais dias ele vai ter acesso, os horários. Então dá para fazer bastante coisa em relação a isso. Aqui a gente tem mais algumas configurações. Aqui a gente tem configuração de IPTV, de algumas outras coisas, né, mais específico, firewall ativado ou não, né. Tem algumas exceções aqui, né, proibir endereços MAC listados. Então você pode proibir alguns computadores, né, fazer uma lista negra de computadores ou dispositivos que você não quer que se conecte nessa rede. Aqui tem a questão do IPv6, né, se você quiser ativar, né, se precisar dessa opção. E aqui a gente tem a última tela, né, que tem a parte aqui que é interessante vocês também configurarem, que esse aqui é a senha de acesso do roteador. Então, por exemplo, se você passa a senha ou alguém se conecta na sua rede e queira acessar esse roteador aqui, queira mexer nas configurações, só vai conseguir com essa senha, né? Hoje a senha padrão é usuário admin e senha admin, né? Mas é sempre importante você criar uma senha segura aqui nesse sentido, né? Você cria, é bom lembrar, porque se você precisar voltar para configurar aqui o roteador, você vai ter que saber essa senha. Aqui tem a questão do IP, né, do roteador, como eu falei, por padrão, né, normalmente ele vem assim. Só que como meu roteador lá, o meu modem já estava nesse IP, ele já se configurou para outro IP aqui também. Aqui tem o servidor DNS preferido também, tem bastante configuração aqui. A faixa de redes que estão disponíveis, né, então como é que vai, o primeiro dispositivo vai se conectar na 192.168.1.100 e vai até 200, né, aqui nessa configuração padrão. Algo que tem aqui também, hora atual, né, hoje já está no horário de Brasília, já identificou essa parte aqui também. Então aqui a gente tem algumas configurações interessantes também. Se você precisar reiniciar o roteador e não quiser ir lá, tirar ele da tomada e colocar de novo, dá para reiniciar por aqui. Restaurar padrão de fábrica, né, caso você tenha configurado alguma coisa errada e queira voltar para as configurações que ele veio, né, antes de você configurar, dá para fazer isso aqui também. Aqui dá para fazer exportação de log, né, caso esteja ocorrendo algum erro com o roteador, né, para quem acompanha mais a questão das redes, né, um usuário comum acredito que não vai acabar utilizando isso. Aqui a gente tem atualização de firewall, né? Aqui a gente tem atualização de firmware, né? Então atualizações de segurança do roteador que você pode procurar ver como é que faz. E aqui tem uma coisa bem interessante que é a manutenção automática, né? Que você pode deixar ativado, porque se essa função estiver ativada, o roteador será reinicializado entre 2 e 5 da manhã todos os dias quando o tráfego for inferior a 3 KB, ou seja, se ninguém estiver utilizando a internet, ele vai reiniciar para fazer a manutenção sozinho, para você não precisar fazer nada nesse sentido. Então bem legal aqui o roteador, né? Ele é bem prático de configurar. Tem as opções aqui que você pode consultar, né? Aqui eu quis mostrar nesse vídeo mais as configurações iniciais, né? Para você conseguir fazer a sua rede funcionar, configurar a sua rede Wi-Fi, né? Existem algumas configurações mais avançadas, né? Para quem precisar aqui, por exemplo.
intuito do vídeo era mostrar para vocês como fazer essa configuração. E eu acredito que vocês já devam ter conseguido. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida em relação à configuração desse roteador aqui da Multilaser, você pode colocar aqui embaixo no campo de comentários, né? A gente vai estar visualizando, respondendo você e tirando as suas dúvidas. Também não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal, né? A gente está começando o canal aqui, então se você se inscrever ajuda bastante a gente. Muito obrigado e até a próxima!